Sr. Presidente, agradeço à Associação de Apoio à Vítima, nas pessoas do Dr. João Lázaro, da Dra. Mariana Vilas Boas e da Dra. Carolina Varela, o facto de estarem aqui connosco, mas especialmente permitam-me porque eu já vi muitas audições, já mesmo nesta propósito destas iniciativas legislativas, temos feito muitas audições, e noutras iniciativas também, e eu muitas vezes dou por mim a pensar exatamente o que é que nós queremos quando pedimos às entidades, qual é o nosso móvel. Pedimos a entidades que estão no terreno e que trabalham com o objeto dessa iniciativa para virem cá falar connosco, são auxiliares do processo legislativo, vêm trazer a sua experiência, o seu conhecimento acrescido, chamar a atenção para alguns aspectos, uns positivos, outros negativos e outros, sobretudo, que não constam e que que são lacunas, digamos assim, dessas iniciativas legislativas. Devo dizer que, ainda sem, correndo o risco de dizer o que vou dizer, ainda sem ler o texto pelo qual estou ansioso, que foi exatamente isso que vieram aqui fazer. Ou seja, se eu quisesse encontrar a resposta à minha inquietação, que já tem alguns anos, e que é fruto de uma prática em que muitas vezes as pessoas vêm trazer aqui, isso também serve para isso, as suas próprias angústias, e não exatamente corresponder à função de auxiliares do processo legislativo, ajudar o legislador a melhorar o seu trabalho na medida daquilo que for possível, de acordo com a prática da entidade que está a ser ouvida. Foi exatamente isso que foi feito aqui, num curto espaço de tempo, mas de uma forma muito eficaz, e só espero, tenho praticamente a certeza, de que o texto irá reafirmar esta minha percepção. E, portanto, agradeço renovadamente a vinda aqui e aquilo que aqui nos disseram. Há aqui preocupações que foram trazidas pelo Dr. João Lázaro e depois aqui algumas questões que também concretizadas pela Dra. Mariana Vilas Boas, e há aqui preocupações que são colocadas, acerca das quais não há uma resposta cabal. Quer dizer, eu não posso formular, enquanto autor, um dos autores desta iniciativa, é muito difícil, por exemplo, ultrapassar a questão da categorização. Eu percebo perfeitamente aquilo que disse, conheço essa diretiva, não estou completamente seguro de concordar com ela, que essa abordagem que referiu seja a resposta para a maioria dos problemas com que a sociedade contemporânea se defronta. As categorizações são ao mesmo tempo reducionistas, mas facilitam e são eficazes. E as categorizações têm funcionado em direito numa maneira de tentar abranger o máximo possível. Aqui neste caso da categorização é muito mais difícil do que outras. Quando falamos em violência de género, apesar de tudo, há ali uma fronteira nessa categorização, ou se quiser, nessa hierarquização, que podemos, apesar de tudo, percebermos com alguma facilidade. Nos menores, por maioria de razão. Nos idosos, acabamos de ouvir especialistas ainda hoje que nos disseram aquilo que nós já temíamos, até com um receio bastante aprofundado, é que não se sabe bem o que são idosos. A nossa legislação, quer a legislação civil, quer a legislação administrativa, por exemplo, quando se fala em cartão do idoso, tem momentos diferentes para a hierarquização do idoso. O idoso, ou como diz a Constituição, a terceira idade, hoje mesmo, antes de Vossas Excelências aqui estarem, a Associação de Aposentados e Pensionistas e Reformados contrariava a expressão constitucional terceira idade e dizia, não, vamos falar na quarta idade. Eu tenho medo que nos chegue aqui alguém a falar na quinta ou na sexta. E, portanto, isto é muito difícil. Sem querer, obviamente, isto foi uma imagem que, mais num tom coloquial, com que às vezes estas audições, peço desculpa, se realizam. E, portanto, é difícil. Agora, como fazer isso? Se nós colocássemos nesta legislação, e acredito que nós temos refletido sobre essa questão, se nós colocássemos uma idade, eventualmente estaríamos a restringir para além daquilo que seria a intenção do legislador. Mas que depois, na decisão final, existiria ali vamos pôr
e estou a falar de uma questão concreta que nos foi colocada aqui há pouco pelo Dr. Francisco Jorge, os 70 anos. Nos estudos internacionais, o que for para cima de 70 anos é considerado um acrescento de vida, que foi uma expressão que eu confesso me fez alguma aflição, mas eu percebi exatamente qual era a ideia a que se queria chegar. Então, significa que alguém que tem 68 anos e que é vítima, ia dizer objeto, é vítima de alguma das situações que nós queremos proteger, então ficaria a descoberto, também não pode ser. Também poderíamos encontrar fórmulas, o direito e a imaginação nem sempre andam de mãos dadas, mas às vezes conseguem algumas coisas bonitas, como se costuma dizer. E, portanto, seria possível ultrapassar isso, mas não é fácil. E, portanto, eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que disse, agora compreenda que muitas vezes existe essa dificuldade prática na atividade legiferante de dizer exatamente como é que nós vamos resguardar aquilo que queremos essencialmente proteger e mantendo uma certeza e uma objetividade do núcleo duro do conceito. O conceito de pessoa idosa, esta é uma dificuldade, o conceito de pessoa idosa é um conceito que eu não direi que é indeterminado, mas que não é um conceito preciso, exatamente. Isso não pode, e isto também já é uma resposta para outras dúvidas que se têm levantado, não nos pode limitar, isto é, não é pelo facto de as fronteiras, ou como dizia um ilustre professor de Coimbra há uns anos atrás, as margens da clara do ovo do conceito normativo, não é sendo a gema o núcleo duro da certeza jurídica, as margens da clara do ovo serem relativamente difusas, isso também não pode impedir o legislador de, digamos assim, se abster de uma atividade quando julga que estão em causa valores fundamentais para a sociedade que queremos ser. Foi um bocadinho por aí que nós fomos, sabendo à partida que estas dificuldades existem e que qualquer tentativa de as ultrapassar, por muito bondosa que seja, terá sempre defeitos e será sempre relativamente imperfeita, como são outras soluções legislativas, algumas das quais já com décadas e que muitas vezes essas, digamos assim, as críticas, os receios e as angústias, particularmente dos penalistas, permitam-me esta pequena liberdade, dos penalistas, acabam por não se refletir em concreto na aplicação prática do crime novo, chamemos assim. Aliás, esta questão dos penalistas é muito curiosa. Eu já disse aqui, e vou repetir, eu não me recordo de uma única modificação no Código Penal, mesmo aquelas que obtiveram unanimidade nesta Assembleia, em momentos em que a unanimidade, esse sim é que era um conceito, não digo indeterminado, mas inexistente, não é? Em que a crispação política era tal que bastava muitas vezes uma força política estar de um lado e que as outras estavam imediatamente contra. Não estou a dizer que é isto que se está a passar, por exemplo, em relação ao crime do abandono, mas algumas vezes essa ideia tem-me assomado, mas não me lembro de uma única modificação no Código Penal que não existissem opiniões, não direi unânimes, mas extremamente maioritárias na comunidade jurídica que não dissessem, mas isso já lá está, já está tratado. Violência de género, mutilação genital feminina, casamento forçado, etc, etc, já está no crime de maus tratos, no crime disto, já lá está tudo, não é preciso mudar nada, não mexam. E de facto, mexeu-se, e mexeu-se bem. Peço perdão deste plebeísmo, mas alteraram-se, fizeram-se evoluções que são muito significativas no direito, independentemente das opiniões sempre doutas e muito razoáveis e muito bem fundamentadas que nos foram dando, dizendo que aquilo que lá estava era quase uma obra perfeita e as evoluções subsequentes da nossa sociedade já abarcavam quase que por artes mágicas tudo aquilo que eventualmente nós considerávamos que deveria ser passível de alteração do Código Penal. Eu partilho dessa inquietação de que é fundamental perceber exatamente qual é a estratégia em relação aos idosos e que isto tudo deve ser enquadrado numa estratégia. Nós não quisemos começar pelo fim, nós quisemos começar
porque sempre que se começa numa tarefa que se prevê longa, normalmente, isto é um lugar comum da dialética política, sei que não foi isso que veio aqui fazer, mas só para ter uma imagem, é dizer não é por aí que se começa. Não é? Aliás, aquelas pessoas que são peritas nas teorias de argumentação sabem que esse é o melhor argumento quando não se sabe responder ao argumento que contra nós é dirigido. Que é alguém dirige um argumento e dizemos o problema não é esse, o problema é este. E a certa altura começamos a discutir isto e não exatamente o problema que está em cima da mesa. Por onde começar? Temos de começar. Por onde seja. E nós começamos pela questão das incapacidades e começamos também pela criminalização. E porquê pela criminalização? Porque julgamos que os desvalores que estão previstos nestas alterações ao Código Penal, particularmente o do abandono, não têm sido resolvidos com nenhuma passa a expressão, dos remédios que a prioristicamente estão destinados à não efetivação destas situações. Nem a reprovação social, nem os meios e os apoios sociais, que mesmo quando existem, continua a existir abandono. Aliás, é uma situação estranhíssima, isto tem sido já aduzido por vários grupos parlamentares. Eu tenho aqui estatísticas, o Sr. Deputado do Partido Socialista, Fernando Anastácio, tem outras estatísticas, que ainda hoje falou delas, que não são estatísticas, são estimativas, porque não há estatísticas. Mesmo as estimativas que existem, às vezes até feitas por entidades não oficiais, chamemos-lhe assim, dão resultados extraordinários. Estou-me a lembrar de uma que para uma determinada zona de estabelecimentos hospitalares da região de saúde de Lisboa dá cerca de 600 idosos abandonados num ano e noutra dá 3 ou 4 da mesma região de Lisboa. E no Porto 0, que é fantástico. Uma coisa verdadeiramente fantástica. Deve ser mais certa. Exato. E, portanto, nós ficamos com a sensação de que o problema existe, mas ele não está cientificamente tratado como deveria. Mais uma vez pergunto, e isso deveria fazer ou deveria conduzir à inação? Não agimos enquanto não tivermos dados certos e exatos, cientificamente tratados sobre o problema? Não, porque sabemos que o problema existe. E sabemos porque somos cidadãos razoavelmente diligentes e capazes, que vivemos na sociedade do nosso tempo e sabemos que este problema está lá e que compete ao legislador tentar resolvê-lo. Eu alonguei-me demais nesta reflexão, neste diálogo, digamos assim, tentado com o Dr. João Lázaro. Não vou responder da mesma forma à doutora Mariana Vilas Boas, não porque as suas observações não tenham merecimento, que têm muito. Deixe-me dizer-lhe que a questão dos idosos foi propositada. O parecer do Conselho Superior da Magistratura trata muito bem essa questão. Nós sabíamos, quando colocamos a epígrafe de idosos, sabemos que aquilo que acabou de dizer é perfeito. Então, porquê é que pusemos? Pusemos exatamente para... Primeiro, tínhamos dúvidas. Se tivéssemos a certeza, obviamente não o teríamos feito. Exatamente porque queríamos que neste trabalho de especialidade, ouvindo um conjunto de entidades e de peritos, também nestas áreas do direito, nós conseguíssemos aproximar de epígrafes que de alguma forma refletissem a intenção do legislador, e não é assim, uma vez mais, assim tão fácil. Obviamente que não vamos deixar ficar idosos como epígrafe do artigo, porque isso não faz sentido, como é evidente, e como disse, e muitíssimo bem, está ali a título exemplificativo, é matéria a trabalhar durante este processo de especialidade em que nos encontramos. A questão da sistemática, eu percebo o que quis dizer. É uma dificuldade, mas ela não vai obstar. É uma dificuldade que, se nós levarmos a sistematicidade do Código Penal até à última rácio, provavelmente era melhor não fazer nada. Porque iríamos afetar essa perfeição idílica que alguns professores de Direito Penal transportaram para o Código Penal algumas décadas atrás. E, portanto, era melhor não fazer nada. Era deixar estar como está. E, portanto, nós temos a ideia de que aqui, além, essa sistematicidade, essa lógica sistemática poderá ser afetada, mas isso, confesso-lhe, que não nos perturba assim demais. É um crime público
E algumas das objeções, sem querer de forma alguma, Sra. Por amor de Deus, é um início de algo que eu espero que continue com o texto que nos vai fazer chegar, mas algumas das objeções que nos fez à natureza pública do crime são exatamente iguais àquelas que nos foram feitas a propósito da violência doméstica. E resultou aí. Portanto, nada me faz prever que aqui essas objeções possam ter um destino diametralmente diferente. A definição, em relação à questão do ato notarial que restringe, eu percebi, apanhou, se me permite a expressão, apanhou a norma ao contrário daquilo que eu pensava que era o seu escopo interpretativo, mas está uma crítica, ou seja, nós queríamos ir diretamente ao fulcro do problema. E a Sra. Disse, não, mas o que estão a fazer é restringir ao ato notarial. E eu confesso que fiquei aqui um bocadinho a pensar no assunto e agradeço-lhe espero que no texto isso esteja para nós conseguirmos ir mais àquilo que nos interessa. A questão do agente e chamar à colação o 152 a linha A do Código Penal pareceu-me também bastante boa. A crítica em relação à linha E, que é bastante vaga, também já nos foi feito noutros pareceres jurídicos, salvo erro, do Conselho Superior e até do Ministério Público e da Associação dos Juízes Portugueses também já está. Temos que trabalhar um bocadinho isso, embora, como é evidente, o Código Penal também tem conceitos indeterminados. Conceitos abertos, é muito difícil legislar sem que isso exista. Em relação àquilo que disse sobre as incapacidades, só um último ponto, Sr. Presidente, eu peço desculpa de me estar a alongar, não era a minha intenção, mas a ideia de que o idoso não é incapaz é verdadeira, isso foi dito no debate na generalidade. Agora, digamos assim, o destinatário direto desta proteção e aquele que poderá ser afetado pelo avalgamento do bem jurídico da omissão de dever de auxílio é aquele idoso que, em virtude da idade, tem uma perda de capacidades. É um bocadinho... Agora, como colocar isto? Como criar este conceito? É muito difícil e agradeço muito as críticas que fez. Muito obrigado. Obrigado.